Bom, meninas, vamos lá. Temos uma reunião urgente. Eu preciso que vocês se sentem. Outra vez, reunião? Vocês estão demais. Meu Deus do céu, como assim reunião de novo? É uma reunião urgente. Preciso que vocês se sentem agora. Entrando lá. Sentem-se, Não por tem condição favor. uma coisa Sentem-se. dessa, outra Sim, é uma reunião. Ah, Ai, não, vocês pelo só amor reclamam, de não fazem Deus. nada. Vamos, Não, vamos. não tem condição. É uma Não tem reunião. condição. Sim. Hoje É segunda-feira. É segunda-feira à noite. Eu sei que tá Chega. cansada, mas é agora. Tudo passa pela mente. Esvaziá-la, enchê-la, preenchê-la, lá. Você sabe o que é? Não. Imundo, insano. Passa a vida andando, cantando, amando, sufocando. Esperando a espera da esperada decisão que atormenta a alma. O não posso chega, o coração esperneia, e a vontade deslumbra com a chegada da desumanização humana. Para onde o vento vai, hein? Para onde vou voar? Vaguear e estranhar o estranho mundo onde o certo não é certo. E o errado? E o incorreto é para quem mesmo? Eu preciso decidir, eu sei, mas ter que viver dentro de uma vontade pecaminosa não é fácil. Eu cresci ouvindo isso. Isso é certo, aquilo é errado, mas eu preciso decidir. Subir, fazer a minha alma sorrir e encontrar o verdadeiro caminho. Mas, e no estranho momento em que a razão entra em jogo, tudo que você pode querer e entender é que, sem decisão, tudo será em vão. Precisamos encontrar o verdadeiro caminho. Mas como? Onde é que vamos parar mesmo? Então, meninas, essa reunião Não, que é você não sim, a entendeu. gente marcou essa Você reunião marcou agora, essa porque reunião vocês de são errado. flama. Não, Eu já tudo falei bem que que hoje hoje é é segunda-feira, mas a gente... pelo Ai, amor tá de bom, Deus. senhoras. Controlem-se. Trabalhar com mulher não é fácil, viu? E esse assunto todo aqui não vai nos levar a lugar nenhum. Eu sinto que tem algo muito importante se aproximando e precisamos dessa reunião urgente. Trouxeram seus caderninhos para anotações? Certo, vamos lá. Eu vejo que estão todas presentes, mas só para constar, eu vou fazer uma chamadinha. Senhora Emoção. Oi, queridinha. Senhora Mente. Ai, a mente sou eu, presente. Senhora Vontade. Senhora Memória. Senhora Memória. A sua memória está me ouvindo? Não, senhora Mente. Eu não estou te ouvindo. Eu não estou ouvindo ninguém. Eu não estou ouvindo o mundo neste momento. Porque uma tragédia aconteceu. Eu perdi meu celular. Ai, meu Deus. Ela perdeu o celular dela. Senhora Mente, isso não tem graça. Eu tinha certeza que eu tinha colocado ele dentro dessa bolsa, mas ele não está aqui. A minha vida estava naquele celular. Senhora Memória, ele está na sua mão. É louca mesmo. Memória, né? Continuando, então vamos lá. Memória está presente. Senhora Coração. Presente. E a senhora Consciência. Oi. Muito bem, todas presentes. Vamos lá. Senhora Memória, pode nos lembrar da nossa última confusão? Reunião. Reunião, eu quis dizer reunião. Eu não. Não. Como assim, não? Não vou. Não quero. Fala logo! No último dia 12, vocês devem se lembrar de como foi difícil tomar uma decisão. Perdoar ou não o mozão por ter esquecido o dia do nosso aniversário. Ah, queridinha, quando eu e o mozão namorávamos, ele fazia até serenata. Ai, gente, vocês se lembram? Tava chovendo,
Ai, gente, tava chovendo que gato. Ui. E ele tava chovendo, eu tava ali na chuva, gente, olhando ele tocando violão para mim. E a senhora consciência, calada estava e calada ficou. E eu continuei olhando ele ali, gente, tocando violão na chuva para mim. Não estava calada, não. Só estava meditando. Se aquela linda serenata iria ser só aquela única vez para nos impressionar. Gente, e o dia da sobrancelha? Ai, meninas, esse dia foi o pior. Acabou comigo. A gente levanta às 8 da manhã. Lava, enxágua, Pagar R$100 só para cortar a franja. depila. Será quente ou será fria? Queridinho, queridinho do som, ó. É mesmo, tá? Eu quero falar com você. Se a sua mulher não se arruma, você não repara. Se ela se arruma, você também não repara. Ó, queridinho, vou te contar um segredinho, tá? Ó, maquiagem, querido, demora pra fazer. Sombra, A base, corretivo, o pó, Rímel. blush. Meninas, depilação dói, hein? Mas chapinha queima. Ai, olha só. E não para por aí, tá, meninas? Nós também fazemos a cutícula. Afinal, levantar as mãos em dia de culto só se as unhas estiverem bem feitas. Verdade. Aí começa a tortura com a sobrancelha. Arranca. Dói, chora. Aí, lá pelas 4 horas da tarde, você chega em casa toda linda e ele te dá uma olhada com aquela cara de quanto que você pagou para fazer Ah, isso? não. Eles nunca reparam na gente. ele só pensa na grana. Mas quando é pra comprar acessório do carro dele, Ai, daí ele não tem problema, gasta, né? ele Não, mas compra não outra dá. coisa, Cheirinho, pretinho. Compra cheirinho. Ai, tá bom, meninas. Chega! Espero que da próxima vez esse assunto nem entre em discussão. Ah, toda vez a gente é a pelo mesma amor de coisa. Deus. Eu não aguento Ah, mais. não. Eu tenho que Não, ouvir tá bom. isso, Mais não. alguém quer falar alguma coisa? Não. Eu posso continuar então? Pode. Ok. A Beth nos convidou para o encontro do Elas. A Beth de novo com esse assunto de encontro de mulheres na igreja. Ah, não vamos falar sobre assuntos e eventos de crente da Beth, né? Pelo que eu me lembro, ela nos persegue desde que nos conheceu. Meninas, será que vocês não perceberam que a Beth só quer promover esses encontros de mulheres para mostrar o quanto ela é eficiente e o quanto ela cozinha bem? Relaxa, amiga. A Beth realmente quer ajudar. Ah. E outra, ela realmente cozinha muito Isso bem. é verdade. Cozinha Pera muito aí, bem. eu vou lembrar vocês de como esse chá de mulheres terminam. Todas compartilham o mesmo problema sobre sogras, maridos, filhos. Depois, todas comem muito e acaba. E não se esqueça que esses encontros servem para as mulheres casadas falarem daqueles assuntos que têm vergonha de falar com as mulheres do mundo. Mas na roda das irmãs da igreja, Deus me livre. Deus me livre. Gente, calma, não é bem assim também que funciona. A Beth promove esses encontros para que Deus trate a nossa vida. Deixa eu ver se eu adivinho. Mulheres fortes como leoa. Nada disso, gente. O tema deste ano é transformadas de dentro para fora. Ai, a Beth não desiste mesmo. Gente, ela não vê que a gente é linda, poderosa, maravilhosa. Todo mundo vê. Peraí. Mas eu acho que ela quer falar sobre transformação. Transformação interior. Sei não. Essa conversa sobre transformação interior é
bem profunda. Precisamos refletir. Refletir o quê? Se a gente não sente, não é pra gente. Meninas, eu acho que a Beth tem razão, sim. Ela deixou claro que Deus quer tratar com o nosso coração. Acho que não é só mais um elas. Será o mesmo que eu, vontade? Me lembro da primeira vez que Beth nos apresentou Deus. Vocês se lembram? Foi um momento mágico. Quando mais nós precisávamos, ela nos apresentou esse amor, essa luz. É verdade, senhora Memória. Foi quando perdemos o nosso pai para o câncer. Ela veio nos visitar e disse que se abríssemos o nosso coração, o Senhor entraria e cuidaria de nós. Ela nos contou a história desse amor. Vontade, você está vendo aquela luz ali, brilhando atrás da porta? O quê? Uma luz ali, ó, brilhando atrás da porta. Não está vendo? Eu acho que a senhora consciência está pesada demais. Gente, de verdade, eu acho que esse assunto da Beth não está fluindo. Por que nós não falamos sobre algo que produz? Vocês viram, menina, ó, a Boticário lançou a paleta de maquiagem, ó. Meninas, aqui tem uma sombra que você passa, ó, ela brilha, ela reluz. Ai. Não dá para adiar. Senhora vontade, nós já falamos sobre esse assunto antes. E já que você tocou no assunto, eu vou mostrar para vocês como a Beth, tudo aquilo que a Beth falou que está escrito aqui no meu diário. Ela disse assim: talvez já tenha colocado na sua cabeça muitas coisas, dizendo que aceitar a Jesus é a pior coisa que se pode fazer na vida. Talvez já tenha lhe falado que ao aceitar a Jesus, você passa a ter uma vida completamente sem graça e sem prazer. Mas isso não é verdade. A Bíblia fala sobre isso. Jesus não quer se intrometer na sua vida. Ele quer cuidar de você. E Ele fez tudo por amor, deixou o céu, nasceu de uma virgem, veio para a terra e viveu uma vida perfeita e sem pecado. E Ele foi tentado em tudo. Sentiu o que o homem estava sentindo, para que ninguém viesse depois dizer que ele não sabia ser homem. Ele sabia sim. E depois de tudo, morreu numa cruz para limpar os pecados da humanidade, porque ele sabia que o homem não conseguiria fazer isso sozinho. Mas não pense que ele ficou morto. Depois de 3 dias, ele ressuscitou para dar vida eterna a todos que nele creem. Tem noção, se você for no túmulo dos outros santos, os ossos deles vão estar lá, mas não os ossos de Jesus. Os ossos de Jesus não estão lá no túmulo porque ele ressuscitou. E a história foi dividida entre antes e depois dele. Tem noção que alguém sofreu por mim, morreu por mim, e eu ainda tenho coragem de virar as costas para ele? Ao invés disso, nós deveríamos adorar e amar a esse Deus que nos ama tanto e que nos quer tão bem. A gente fica aqui discutindo para ver se Ele se importa com a gente, liga para a gente. Bom, meninas, foi isso que a Beth disse. Eu, particularmente, não tenho mais nada a esclarecer sobre esse assunto, pela senhora mente. Então é isso. Esquecemos de tudo o que Ele fez e é, e vivemos essa falsidade dentro e fora da igreja, preocupadas com o nosso exterior, enquanto o nosso interior apodrece. Arrasou, hein, dona Consciência? Vamos ver. Eu não preciso ir a esse encontro de mulheres para me dizer uma mulher de valor como elas se dizem ser? Afinal, elas fazem o quê? Vão à igreja
louvam, cantam, levantam as mãos, promovem chá de bebê, chá de mulheres e blá, blá, blá. Ah, isso nós já fazemos. Pelo que eu me lembre, a gente falou com Deus. Ixi, não me lembro a última vez, mas, senhora consciência, relaxa. Ai, gente, é disso que eu tô falando. Estamos sempre envolvidas com as coisas da igreja e não temos vida de oração com Deus. Nós vamos no encontro do Elas e ponto final. Ah, gente, eu já estou passando mal. Isso já é demais. Olha o que a Beth fez com a mente de vocês. A vontade está até chorando, ó, meus. Todas nós sabemos muito bem que todas aqui temos coisas para mudar em nossas vidas. Os problemas da vida estão nos sufocando, estamos vivendo uma mentira. Vamos à memória. Diga que precisamos mudar. Não, dá isso aqui, memória. Dá isso aqui, memória, não. Não, olha pra mim, memória. Nós vamos ao shopping e vamos comprar uma bolsa nova para você. Assim você não precisa ficar olhando o que tanto tem dentro desta bolsa. Ah. Não, quero mais. Essa bolsa está pesada demais para mim. E comprar outra não vai resolver. Quero uma transformação de dentro para fora. E é disso que precisamos. Exatamente isso, sim, mas memória, para isso você precisa nos revelar o que tanto guarda aí. Vai logo, eu tô começando a ficar fora de mim, vai! Meninas, tá bom. Tá bom. Eu já sei muito bem como anda a nossa vida. Queremos nos esconder atrás das nossas roupas e das nossas bolsas de grife? Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Tá, mas que pecados que tem aí dentro? Memória, você não chegou a falar. Memória, Bom, revela para nós o que tem aí dentro dessa bolsa. Bom, meninas, aqui dentro dessa bolsa está cheia de mágoas, pecados escondidos, uma vida religiosa, falsa, sem sentido. Coração, a decisão é sua. Coração, há uma só forma de voltar ao Pai. Precisamos nos render aos pés dele e pedimos perdão. Espera. Mas por que isso só depende de mim? Porque a senhora mente se convenceu no testemunho da Beth e no Evangelho de Jesus Cristo. A senhora memória sabe dos pecados que temos cometido. A emoção se arrepende. E eu me convenci pela luz. E vontade, todas sabem o que você quer, mas essa decisão não é só sua, porque é uma decisão tua, coração. Essa decisão só depende de você agora. De mim? Senhora, vontade. Senhora, vontade. Vai. Abre a porta para que Jesus possa entrar e eu renuncie à minha posição aqui. Hoje, Ele entra. Hoje, Ele reina. Hoje, Ele é o presidente aqui. Vai, Senhora, vontade. Abre a porta para que Ele possa entrar. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor.
valores eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Boa noite, meninas. Graça e paz a todas, que não teve a oportunidade de cumprimentá-las no início, mas todas são muito bem-vindas e espero que, de alguma forma, essa peça tenha falado ao coração de vocês. Apesar de ter sido uma comédia, né, a gente ri bastante, a gente se diverte, ela tem um fundo de verdade. E quando eu fui convidada para trazer a ministração na noite de hoje, eu falei para o Senhor, né, o que o Senhor tem para falar conosco, que tem a ver com toda essa encenação que nós acabamos de ver aqui. Eu, pelo menos, ao longo da minha caminhada, antes de Cristo e mesmo com Cristo, eu me deparo com cada uma dessas personagens aqui. A gente vive se deparando com as personagens confusas, aquelas que têm os desejos aflorados na carne, aquelas que deixam as emoções tomarem contas dos pensamentos, do seu caráter, da sua atitude. Enfim, nós nos deparamos realmente, literalmente. E daí eu entendi que a nossa caminhada com Cristo é uma verdadeira batalha espiritual. Ela é diária, ela é constante, porque cada dia que se passa nós temos que matar cada um desses eus aqui dentro de nós, para que a vontade de Cristo se cumpra nas nossas vidas, para que nós realmente entendamos qual é o chamado, né, do Senhor e o que Ele tem para nós, como mulheres, como mães, esposas, filhas, e também. E daí eu fui pesquisar um pouquinho, né, sobre cada uma dessas personagens e o que elas influenciam na nossa vida de fato. O que a mente tem que fazer, o coração, a memória, né, as emoções, e o que isso influencia. E daí eu fui lá, Deus me lembrou, né, no livro de Provérbios, e Provérbios nos diz assim: sobre tudo que deve guardar, guarde o teu coração, porque deles procedem a fonte e as saídas da vida. E eu percebo aqui, gente, que o coração, ele é mencionado na Bíblia dezenas de vezes. Se ele é mencionado na Bíblia dezenas de vezes, é porque algo muito importante o Senhor tem conosco como ser humano. E isso eu estou falando espiritualmente falando, tá? Porque parece que não. Parece que nós somos somente um corpo físico, mas que, de uma certa forma, isso afeta a nossa alma, o nosso espírito, a nossa caminhada com Cristo. E aqui diz que até mesmo Jesus, né, naquela batalha espiritual,
no monte, quando ele foi tentado, ele teve que tomar uma grande decisão. Sua mente estava em batalha, o seu coração estava em batalha, a sua memória estava em batalha, porque ele teve um trajeto, né? Ele teve um trajeto, uma história, um percurso a ser traçado até o dia que antecedeu a sua entrega de vida por nós naquela cruz. Então, quando nós lemos lá na Bíblia sobre o coração, né, o que ele quer realmente dizer sobre tudo isso? Que é sobre um lugar onde você guarda todas as suas vontades, as suas atitudes, as suas intenções, os seus pensamentos, as suas palavras e as suas ações. E com o seu coração você pode ter escolhas. Você pode exercer dentro de você o poder do bem e do mal. É muito sério isso, né? O quanto tudo que influencia, tanto interno como externo, possa nos fazer bem ou possa nos fazer mal e afetar as nossas decisões. E isso tudo nos leva a uma conexão. Quando a gente aprende que nós precisamos ter um outro olhar sobre todas essas extensões aqui nas nossas vidas e o quanto elas nos influenciam na nossa trajetória, né, como serva, como filhas de Deus. Tá certo que nós, muitas das vezes, né, o que antecede a nossa escolha, aceitar a Cristo, nós também vivenciamos tudo isso. E quando nós chegamos aqui, também foi uma escolha. Nós tivemos que decidir mudar para poder continuar caminhando segundo a palavra, segundo os conceitos que Ele tem para nós. Mas quando você escolhe esse caminho entre o bem e o mal, a sua consciência também envia mensagens de que algo pode dar certo ou algo pode dar errado. O coração, ele tem uma conexão tão grande, mas tão grande, que ele pode nos influenciar de formas totalmente cegas ou não. Mas o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que muitas das vezes nós nos cegamos e não deixamos tudo que está aqui influenciar. Nós não enxergamos, nós não temos visão, nós não queremos abrir os nossos olhos para, muitas das vezes, impedir que tudo que está aqui, falando aos nossos ouvidos, que pode nos prejudicar, principalmente como mulheres, porque nós temos como mulheres muitas batalhas espirituais diárias, né? Não é à toa que muitas mulheres aí nas batalhas, mesmo até as cristãs, se encontram às vezes com ansiedade, depressão. É muita luta, né? Mulher hoje trabalha fora, ela é mãe, ela é empreendedora, ela tem que ser esposa, psicóloga, amiga, não é assim? E às vezes todas essas batalhas, elas vêm para mexer com o nosso coração. E somente nós temos a capacidade de deixar o nosso coração tomar a decisão correta, para que nós possamos ter liberdade total, a liberdade do nosso ser. O coração aqui na Bíblia, eu estava mais ou menos, mas o que o senhor quer dizer com o que é tudo isso sobre o coração nas nossas vidas? Por que ele exerce tanta influência e tanto poder? Né? E por que ele tem que ser, às vezes, muitas vezes, blindado? E aí eu fui pesquisar, né, na internet algumas teorias, e aqui diz que nós temos o coração como centro do controle de tudo, né, do qual todas as nossas decisões são tomadas. O coração, nós lemos aqui na Bíblia, né, sobre muitos processos, porque nos tempos bíblicos eles achavam que as nossas decisões e sentimentos, os nossos processos de pensamento, eles vinham exatamente do coração. E então, quando nós lemos sobre isso, é sobre o lugar aonde habita as tuas vontades. Resumidamente é isso. O coração é o lugar aonde habita as suas vontades. Aí eu me perguntei, nossa, é muito sério, porque a nossa vontade sempre vai falar mais alto. Os nossos desejos sempre vão falar mais alto. E muitas das vezes a gente não para prestar atenção no que o Senhor tem para falar com a gente.
Ele quer nos tratar, Ele quer nos curar, Ele quer nos libertar, Ele quer nos trazer uma vida diferenciada, uma vida nova com Cristo, mas nós não estamos atentas a isso. E isso é muito sério, porque é aí que entram algumas doenças que vêm por trás de tudo isso. Começam a batalha nas mentes. E muitas das vezes as mulheres se acham incapazes, insuficientes, né, de atingir algum objetivo, de não ser a mãe ideal, a esposa ideal, a serva ideal, e começam muitas batalhas e muitas influências. Não é fácil. Por isso que a nossa mente diz aqui que lidar com a mulher não é fácil. A mulher, ela está em constante batalha. E a palavra do Senhor diz também que nós somos feitas para quê? Para ser a coluna da nossa casa. Como que nós vamos ser coluna sendo influenciadas por batalhas negativas e malignas muitas vezes? E aí é um momento que a gente precisa respirar fundo e ter uma conversa muito sincera com o Senhor. Aquela conversa que sai lá de dentro do nosso coração. E perguntar para Ele: Senhor, no que é que eu estou precisando melhorar? Aonde eu preciso mudar? O que eu estou precisando ouvir que eu não estou conseguindo ouvir? E a gente entende aqui também que a gente tem a vontade, a gente tem as intenções, as atitudes, e tudo isso geram ações e palavras. E o coração, gente, o coração, ele é o núcleo de quem você é. É o núcleo das suas escolhas, daquilo que você deseja para você como mulher, como esposa, como mãe. E a sua consciência, ela envia mensagem para o seu coração quando você está meio perturbada com relação a isso. Ele fica agitado, ele sabe que alguma coisa não está certa, você se agita. Eu, pelo menos, fico assim. Quando eu estou vendo que uma coisa não está certa, eu já começo a conturbar o meu coração, né? Eu fico conturbada. Eu falei: meu Senhor, fala comigo, porque eu não estou entendendo onde eu estou errando, onde estou precisando melhorar, o que eu estou precisando fazer. E o coração é assim. Ele nos leva a ter essas escolhas, né? E o coração é que está em constante conexão com o Senhor. E Ele que é capaz de escolher, Ele que pode abrir as portas das influências positivas para que você possa ter o discernimento de tudo que está acontecendo contigo. Às vezes não é fácil. Às vezes não é fácil, porque a gente às vezes é meio teimosa, né? A mulher é meio teimosa. A gente às vezes luta, né? Eu fui muito assim durante muitos anos. Eu estou certa, eu estou certa, eu estou certa. Eu sempre me achava a pessoa certa. E eu não ouvia, não prestava atenção no que Deus falava comigo. E ao longo da caminhada, depois de muito quebrar a cabeça, quebrar a cara, às vezes me decepcionar ou decepcionar pessoas, a gente vai aprendendo que a gente precisa, às vezes, parar e respirar, né? E deixar o Senhor entrar nos nossos corações e purificar os nossos corações, né? Porque se a gente não permite que o Senhor purifique os nossos corações, nós vamos ficar nessa batalha constante aqui, ó. Vai ser a memória, a mente, a emoção, o coração, as nossas vontades, vai estar sempre brigando e a gente não vai atingir os objetivos que nós esperamos. E o seu coração, ele se torna impuro quando você passa, às vezes, a não perceber tudo isso e a pecar involuntariamente. E eu vou dar um exemplo, tá? Você continua voltando atrás do pecado, mas você não quer abrir mão desse pecado. Então, você vai, peca, e para você está tudo certo. Você faz isso repetidas vezes e muitas das vezes você não se arrepende. E, às vezes, nós pecamos consentindo com todas essas influências aqui, né? Que a gente já ouviu. Essas vozes que vêm na nossa mente, aqui é uma batalha constante, né? E você não abre o seu coração, você não se arrepende. E, infelizmente, nós estamos sendo desonestas conosco mesmo, porque o Senhor tem muito a tratar conosco, o Senhor tem muito para fazer nas nossas vidas.
e nós acabamos sendo desonestas conosco. E aí muita gente fala, meu Deus, eu não melhoro dessa depressão, eu não melhoro dessa ansiedade. Não melhora porque não houve entrega. Porque quando há entrega, a entrega total, o Senhor vem, Ele é capaz de, sabe, realmente limpar tudo que está impuro dentro do seu coração. E você simplesmente se liberta e viver uma vida íntegra, pura, né? Por isso que Deus fala lá em Salmo 51:10, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. É o coração, gente. Ele é a fonte, ele é o controle. E nós temos a capacidade disso. Eu falo por mim, eu vou dar um breve testemunho. Eu tive depressão pós-parto. Da minha filha mais velha. Eu não era convertida. E eu lembro quando eu cheguei em casa com a minha filha nos braços. Eu tinha um ser que dependia de mim. E eu carreguei aquele ser 9 meses. Eu me achava uma mãe capaz. Mas a hora que eu me deparei com uma criança nos braços, aquilo foi assustador para mim. Porque eu sempre fui uma mulher independente, trabalhadora, trabalhava muito, viajava, era independente. Aí, quando eu me vi com a criança nos braços, eu falei, meu Deus, isso é muita responsabilidade. O que eu vou fazer agora? É muita responsabilidade, eu não vou dar conta. E aí eu travei. E eu fiquei assim por mais ou menos 2 meses. Né? E eu fiquei dentro de um quarto, gente, trancada, literalmente. Nem a luz solar entrava dentro do meu quarto. Minha mãe veio morar comigo nesses 2 meses na minha casa para tomar conta de mim e da minha filha. E eu não ouvia a voz de Deus, era muito barulho. Era a mente, era a emoção, era o coração, era a vontade, era todo mundo me perturbando e eu não tinha atitude o suficiente para me levantar da minha cama, porque nem pentear o meu cabelo eu queria. Minha mãe era a única que entrava dentro do quarto para me alimentar, me ajudar com a neném, sabe? E orar comigo. E um belo dia, meu irmão do meio chegou em casa, nessa época ele já era convertido, e ele falou assim, não, eu vou entrar naquele quarto. Ele falou para minha mãe, eu vou entrar, eu preciso falar com ela, e ele me fez um convite. Ele falou assim, ó, só tem um que pode te livrar disso. Se você deixar que Jesus... Né? Tem um versículo na Bíblia, a gente conhece ele de cor e salteado, né? Eis que estou à porta e bato. Se você me permitir entrar, eu cearei contigo, né? E eu prestei atenção naquele versículo, eu falei, gente, eu tenho que abrir meu coração. E eu lembrei disso durante, né, a montagem desse texto. Eu falei, cara, Deus está falando muito comigo, por você ver como Deus trabalha com a gente antes mesmo da gente vir aqui, ó, e atuar. Nós somos trabalhadas primeiro. Cada uma daqui de nós, eu tenho certeza que tem um testemunho para contar. Nós vivemos, durante esses ensaios, muitas batalhas para chegar aqui hoje. E nós achamos que não ia sair nada, até ontem. Por você ver como que quando a gente entrega, o Senhor vem, Ele capacita, Ele renova, Ele revigora e Ele faz. E é isso que eu estava precisando, que o Senhor fizesse na minha vida naquela época, que Ele entrasse no meu coração e me curasse de uma depressão pós-parto. Porque eu cheguei a ir ao médico, eu estava inclusive com uma receita para medicação de tarja preta. E eu nem conhecia Jesus e eu falava assim, Senhor, eu não vou tomar isso, eu não nasci doente. Psicologicamente, até ontem eu era bem, por que agora eu vou tomar esse remédio? E eu me recusei, eu não comprei. A receita ficou no meu quarto até o dia que o meu irmão ministrou para mim. E ele falou, eu vou te fazer um convite. Nesse final de semana, nós vamos ter um encontro de 3 dias. E é para pessoas não convertidas. Vai convertido também, mas vai lá. Deus vai te curar, Deus vai te restaurar, Deus vai te renovar. E eu falei assim para ele, crente? Eu nunca vou ser crente. Mas nunca que eu quero ser crente. Quem disse que eu quero ser crente? E ele foi embora. Isso aconteceu numa quinta-feira. Aí chegou na sexta-feira, eles iam todos embarcar para esse tal de encontro aí. E eu fiquei com aquilo no meu coração. Era muito forte. E eu falei assim para o Senhor, meu Deus, e agora o que eu faço? Eu com uma bebê de 2 meses, praticamente, olhei para o meu marido e falei assim, olha, eu vou nesse encontro aí que eles estão falando. Eu vou lá ver como é que é. E fomos eu e ele, com a bebê no colo, porque eu não podia deixar ela.
E chegamos lá, muita gente assim nos recepcionou muito bem. E lá nós dois fomos separados, porque tinha, para você ter uma ideia, né, o local lá foi feito dentro de um antigo hospício. Já fiquei super assustada quando eu cheguei, né? Foi feito dentro de um hospício e tinha uma ala de homens, uma ala de mulher, e dividiram a gente lá. E eu falei, meu Deus do céu, agora eu vou me separar do Alexandre, eu vou surtar aqui. Né? Eu não conhecia ninguém. E chegou lá, me colocaram num quarto com mais 5 irmãs, né? Tinha gente que não era convertida, tinha uma lá, gente, que tinha assassinado 5 negros. E eu olhei aqui, eu falei, meu Deus, onde eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Mas eu também senti que Deus tinha algo para fazer comigo ali. E chegou a noite, na sexta-feira, e haveria ali um momento, né, de abertura. O sábado foi um momento de libertação. E aquilo foi tremendo na minha vida. E quando o pastor começou a falar no culto, parecia que tudo aquilo que ele falava naquela noite era exatamente para mim. Eu estava vivenciando aquele momento ali com a minha filha, de depressão, querendo sair disso, me libertar. E eu orava aqui para aquele pastor, eu comecei a chorar. Eu falei, Senhor, se tudo isso que ele está falando é verdade, eu preciso aceitar esse Jesus que todo mundo aceitou. E aí ele falou assim, e quem quer aceitar Jesus agora vai abrir o seu coração, se ajoelha onde você está. Olha como o coração exerce realmente um poder muito forte. Você vai se ajoelhar no seu lugar e você peça que seja te visite, que Ele te cure. E Ele vai trazer. E eu lembrei que Ele mandou a gente se ajoelhar e eu fechei meus olhos assim com tanta força. E eu falei assim, Senhor, se eu não sair daqui curada dessa depressão e transformada, eu nunca mais piso dentro de uma igreja. Eu falei assim. Eu quero o que eles têm, eu quero para mim. Eu quero o que todo mundo aqui tem vivenciado, eu quero para mim, eu quero ser curada, eu quero ser liberta. E quando eu fechei meus olhos, eu fiz essa oração, gente, eu senti como se um vento impetuoso viesse, sabe, soprasse assim em cima de mim. E eu ouvi literalmente essas palavras, que eu creio que foi o Espírito Santo de Deus que ministrou isso no meu ouvido. E ele falava assim, eis que te liberto do cativeiro agora. Olha como isso é sério. E quando ele falou isso, eu abri os olhos, porque eu achei que tem um pastor atrás de mim falando. E eu olhei para um lado, olhei para o outro e não vi ninguém. E aí eu comecei a chorar, eu falei, Senhor, está falando comigo. E eu, de olho aberto, eu ouvi novamente a voz. Eis que te liberto do cativeiro agora. Você é livre. Você é livre. E hoje é assim que nós aqui viemos para assistir uma peça divertida, mas com muito fundo de verdade, que mostra para a gente que todas nós podemos ser livres. Livres das influências externas, que muitas das vezes nos apartam da voz do Senhor nas nossas vidas. Muitas das vezes nós temos chamados e nós estamos paradas, estagnadas, porque nós não deixamos o Senhor trabalhar no nosso coração aquilo que Ele tem que trabalhar. Resumidamente, o encontro acabou no domingo e nós fomos para casa. E quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi abrir a janela do meu quarto, que eu não abria há 2 meses. Eu deixei o sol entrar, eu cuidei da minha filha, mandei minha mãe para casa. E a partir daquele dia, eu, Ana Paula Venâncio, eu me converti ao Senhor. Eu tinha exatamente 29 anos. Daqui a 1 mês eu faço 50. Olha que trajeto. Passei muitas lutas, quebrei a cara, já caí muitas vezes, mas sempre o Senhor me chamava para o propósito. E eu sou apaixonada por esse Senhor. E eu levo todos os dias no meu trabalho essa palavra para cada uma das mulheres que deitam na minha maca e às vezes não se abrem, e eu oro antes, eu falo, Senhor, toca essa vida, né? Se às vezes tem tanta coisa ali escondida, né? Os pecados, as mágoas, né? Os desejos às vezes, né? Pelo mundo, a gente não dá para mensurar como as mulheres chegam ali. E o Senhor tem feito grandes coisas. O Senhor tem feito grandes coisas. E se você abrir o seu coração nessa noite, o Senhor também vai falar com você. Eu não sei o que você tem que entregar. Eu não sei aquilo que você tem que renunciar. Mas antes mesmo de você chegar aqui, o Senhor já
Já sabe. Ele fala, eu vou levar ela é porque eu sei que ela precisa disso nessa noite. Então, hoje eu quero fazer um convite a você. Eu quero que você se abra sinceramente para o Senhor. O que precisa mudar? O que você precisa melhorar? No que você precisa ser curada, liberta? Sabe, olha a sua condição nessa noite. E eu vou te chamar hoje para você ficar em pé. Agora, nessa noite, nós vamos fazer uma oração. E aquela que sentir no coração, pode vir aqui ao altar e entrega nos pés do Senhor essa necessidade. O Senhor tem grandes coisas para nós. Ele vai fazer grandes coisas. Amém? Vamos ficar de pé? Pai, nós somos eternamente gratas ao Senhor. Nós somos gratas porque a Tua misericórdia, assim como diz a palavra, elas se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. O Senhor nos ama tanto, que essa Sua graça nos invade todos os dias. E nos lembra, Senhor, de quem Tu és, de tudo que o Senhor pode fazer. E hoje nós estamos convidando você, Senhor. Faça parte disso. Visita cada coração aqui, Senhor. Traga liberdade nas mentes. Que cada uma dessas mulheres possam renunciar às suas vontades, às suas emoções. Oh, Paizinho querido, como Tu és amado. E é por isso que esse pedido tão especial, ele vem nessa noite para realmente selar esse amor. Como nós somos gratas, Pai. Como nós Te amamos. E nós estamos aqui, Pai, nessa noite. A começar por mim. Estamos entregues, Senhor. Estamos entregues. Trabalha em nós. Tira, Pai, todos os pecados. Pai, nos renova, Pai. Renova nossa mente, nosso coração. Pai, nos traz à memória tudo aquilo que traz esperança. Oh, Paizinho querido. O Senhor é aquele que não nos abandona. Nós temos certeza que hoje, nessa noite maravilhosa que o Senhor preparou para cada uma de nós, o Senhor vai fazer grandes coisas. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu tens sido fiel. E eu só tenho a agradecer nessa noite por essa majestosa presença. Amém.